um pouquinho sobre aquela questão da construção do templo, da reconstrução do templo. E foi perguntando quanto tempo levou a reconstrução do templo. Ela foi dada a ordenança por Ciro, continuou no período de Dário, Xerxes, em Xerxes, deu continuidade. Então, basicamente o que eu vi de relato de 23 anos. 23 anos de reconstrução do templo. E aí a gente vai ver agora uma obra, eu considero ela muito maior, a reconstrução de todos os muros de Jerusalém, toda a proteção de Jerusalém em 52 dias. Aí a gente vê o que é a reconstrução do templo, que era uma reconstrução grande, mas a envergadura dessa obra que a gente vai ver nessa noite não se compara uma à outra, né? E o tempo que foi gasto, que foi... não dá para comparar um com o outro. Não, foi feito por um garçom. Foi feito por um garçom, né? Mais ou menos isso. Então tá. A gente está chegando então ao final do nosso período relatado pela Bíblia. Tá? O relato bíblico mesmo vai estar terminando agora em Neemias. Esse é o último período da história de Israel. Nesse período, quais são os profetas que agem neste período agora que a gente está estudando? Se você for verificar lá na página 70, aquele esqueminha lá de ordem cronológica, né? No período de Esdras e Neemias, os profetas são Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Esses são os profetas que agem neste momento, sendo que o último livro escrito no Antigo Testamento é Malaquias, né? O último profeta que atuou. Então a gente pode ver que esse é o período final aí da história de Israel, relatado na Bíblia, não o final da história de Israel como um povo, porque vai continuar, a gente vai ver aí na semana que vem, no período interbíblico, tem lá os Macabeus, que é um povo judeu, né, lutando contra a dominação, se não me engano, são os gregos ou os romanos? Acho que eram os romanos invadindo Judá, e eles se protegendo contra esse império, né? Enfim. Então, a história de Israel, ela continua até hoje, né? Os judeus estão lá ainda reconquistando a terra deles, lutando, brigando para conseguir manter o território deles, né? Então, ela ainda não acabou, né? E eu acredito que talvez termine quando Jesus voltar, né? Mais ou menos isso, né? Então, colocando aí... é o período de Artaxerxes, tá? Filho de Xerxes. Então a gente tem lá no Império Medo-Persa, então Ciro, Dário, Xerxes e agora Artaxerxes. Artaxerxes que é o mesmo que liberou Esdras, né? Que também encaminhou Esdras lá para Jerusalém, e é o mesmo período que nós temos aí de Neemias. Vamos abrir então em Neemias, capítulo 1, versículos 1 a 4, a gente vai ver aí o que acontece lá. Neemias então está fora de Jerusalém, ele está na fortaleza de Suzã. Não sei se eu já falei alguma coisa da fortaleza de Suzã, não? O Império Medo-Persa, eles tinham várias bases, né? Várias capitais, não tinha uma capital só. Eram várias capitais. Província. Províncias, sim, só que capitais também, sedes de governo. Tá? Então eles tinham uma sede de verão, eles tinham uma sede onde o governante ele podia ficar numa dessas sedes, né? Entre elas, Suzã era uma delas. A cidade de Suzã era uma dessas sedes de governo. Okay? Não quer dizer que eles tinham somente uma capital e lá ele permanecia o tempo inteiro, mas ele tinha algumas capitais a quais ele atendia. Neemias, então, ele está na base de Suzã, né, lá que ele serve o rei. Então, está lá no versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Certo? Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio, acerca de Jerusalém.
eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Então, havia um contato, né, dos judeus que estavam na terra, dos que não foram, dos que foram e voltaram, né? Então, aí, justamente esse pessoal ele vinha lá de Jerusalém, de repente visitar parentes, alguma coisa assim, e eles chegaram, estavam passando por Suzã, e Neemias então pergunta, como é que está? Como é que está o nosso povo lá? Ele falou, aqueles que sobreviveram e voltaram, eles estão bastante aflitos, a situação não é boa. Né? Por quê? Ele diz, Jerusalém, que é a capital, que na verdade a capital é que representava a situação do império, né? A situação do Estado. Se a capital não está bem, é porque realmente o povo não estava bem, porque a primeira coisa a ser reconstruída seria a capital. E ele diz, olha, a cidade está com os muros derrubados, as portas queimadas, então está completamente vulnerável, é vulnerabilidade. Por quê? Naquela época, os muros eles eram essenciais para uma cidade, era a proteção dela. Sem muros, a cidade ela estava completamente desprotegida. Não havia, então, acesso de qualquer inimigo era muito fácil. Por isso que eles construíam as cidades, ou geralmente no alto de um morro, né, para que eles pudessem ter uma boa visibilidade ao redor, para interceptar qualquer inimigo que pudesse estar se aproximando. Então, eles de longe poderiam observar o inimigo e assim mandar exércitos para frear o inimigo. Então, geralmente as cidades elas eram construídas de uma forma assim, e ainda com muralhas altas para que não houvesse como o povo atacar. Né? E aí ele diz, a situação de Jerusalém é essa, não é nada boa. Versículo 4, quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Quando ele teve essa notícia, aquilo constrangeu tão forte o coração dele, que ele chorou, e alguns dias ele ficou recluso em jejum e oração. Alguns dias. Eu vejo a que ponto, né, esse contristamento gerou algo muito forte na vida dele. Isso de ter ouvido. Então, muitas vezes, quando a gente se entristece com alguma situação, é porque de repente isso também entristece o coração de Deus. Em alguns momentos, estou falando, em alguns momentos, a nossa tristeza, ela gera, porque de repente no coração de Deus já existe essa tristeza, essa necessidade, essa carência. E quando isso começa a constranger o nosso coração, parece que a gente se une ao coração de Deus. Deus estava, como é que eu posso dizer, não vou dizer arrependido, mas Deus estava entristecido com a situação de ver a capital que ele tinha colocado como centro, né, de adoração, com o templo e tudo mais. Deus estava chateado com aquela situação. Né? Então aquela dor que Neemias sentiu foi a dor de Deus por Jerusalém. Muito bem, então aquilo mexeu com o coração dele. Veja lá agora, versículos 5 e 6. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai. Eu e a casa de meu pai pecamos. Então aqui ele confessa os pecados, ele se arrepende, ele clama por misericórdia. Né? Continuando, o versículo 11. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Então aqui ele coloca a função dele. Daqui a pouco a gente vai ver no capítulo 2, né? Mas ele já coloca uma coisa que me chama a atenção nesse texto.
esse texto ele é redigido em primeira pessoa, eu. Então parece que é ou Neemias que está escrevendo, ou alguém ele está ditando para que alguém escreva. Porque ali haviam também os escribas, que a função deles era escrever. Só que por ser copeiro do rei, a gente percebe que ele é uma pessoa muito próxima do rei. Assim, não vou dizer 100% de segurança, mas 99% ele sabia ler, sabia escrever, era uma pessoa muito culta. E a gente pode ver no restante de todo o livro uma pessoa extremamente culta, inteligente, perspicaz, não se deixando seduzir por palavras, né? Então ele era uma pessoa muito inteligente. Então para estar ao lado do rei, servindo o rei, simplesmente o servo que servia o rei tinha que ser já pessoas inteligentes, né? Pessoas acima da média, não era um simples garçom, como a gente já vai brincando, né? Mas eram pessoas já altamente capacitadas para estarem simplesmente ali no convívio do rei. Se a gente for verificar, então, ele pede o favor de Deus. Em primeiro lugar, ele se arrepende, ele ora, ele busca, ele jejua, ele faz tudo o que ele pode, e agora ele diz, olha, Deus, agora me dá favor diante do rei. Parece um pouquinho com aquela história de Esther, né? Porque não era de qualquer forma que se podia falar com o rei. Então ele ora, jejua antes, depois eu vou falar com o rei. Porque isso me machucou, a situação lá. Então eu vou falar alguma coisa com o rei para ver se ele me libera, mas... aquela coisa, os reis naquela época, a gente viu com Esther a que nível que era a autoridade do rei, então não podia chegar de qualquer jeito, né? Então ele pede em primeiro lugar que Deus dê favor a ele. Agora, capítulo 2, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e dei ao rei. Então ele provava, né? Porque muitas pessoas eles envenenavam o alimento para matar o rei, para derrubar o rei, para tomar o lugar, né? Então tinha um cara que tinha que provar antes, né? Se o cara passasse mal, então o rei tomava. Então era a bucha de canhão que eles chamam, né? Então, enfim, até hoje tem. Até hoje, né? Até hoje tem. O presidente da República, as autoridades, alta patente, né? Da República, tem um oficial do Exército que ele vai na frente, vai servir um jantar aqui na VEG, por exemplo, sim. O presidente. Não, sim. Ele vai na frente, ele sabe quem é o cozinheiro, entendeu? Ele prova todos os pratos. Nossa, todos. E fora isso, eles mandam uma comissão do Exército para verificar todas as instalações com rastreador de metal. Para verificar, isso já acompanhei. Essa função é chamada ajudante de ordem. Ajudante de ordem. Enfim. É o cara que pode morrer. Mas uma pessoa de confiança do rei. Claro, sim. De confiança, porque senão, quando se sabotar ali, o cara... ganhar bem, não é? O risco de salubridade. Com certeza, né? Com certeza. Então, ele provou e deu copo de vinho para o rei, né? Então ele tinha acesso direto ao rei. Aí, versículo continuando lá. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Temi sobremaneira, mas disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidos as suas portas pelo fogo? Então eu vejo assim, não era nem de qualquer forma que você podia estar diante do rei, você não podia nem estar mal-humorado, né? Diz que nunca antes ele estava triste na presença do rei, né? E nesse dia ele não estava legal. E aí o rei disse, vem cá, por que você está triste? Né? Porque essa tua tristeza não é qualquer coisa, a tristeza da alma mesmo. Né? E aí ele diz, como é que eu não posso estar triste, né? Se a minha cidade natal está desse jeito. Versículo 4, né? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei a Deus do céu e respondi ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te
que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Então, nesse livro de Neemias, vocês vão ver várias vezes essa pequena frase que a gente lê ali. Onde é que está? Então orei ao Deus do céu e respondi. Então orei. Essa pequena frasezinha, em vários momentos, eu não marquei todos os versículos, mas em várias situações difíceis, ele faz aquela oração relâmpago: Senhor, agora me abençoa. E daí ele fala. Então essa frasezinha curta, várias vezes ela aparece no texto de Neemias. Dá um tom muito assim de pessoal, de pessoalidade no texto, né? Então ele coloca muitos pensamentos dele, porque ele não falou na hora de orar, ele não pegou, ajoelhou, deixa eu orar com Deus, falar com Deus, não. Aquela oraçãozinha rápida que a gente faz: Deus, me dá sabedoria agora, porque senão eu vou falar besteira, né? Então, antes de abrir a boca, Deus, vai lá, agora preciso do teu favor, né? Então ele mostra assim a intimidade dele com Deus, e é um espírito de oração, uma dependência muito grande de Deus para as decisões que ele toma, até para pedir alguma coisa, ou no momento que eles estão querendo acuar ele, a gente vai ver mais lá para frente, ele sempre faz uma pequena oração de Deus, me abençoa, né? Então ele pede ao rei um tempo que ele pudesse ausentar, não servir ao rei e viajar e arrumar, então, construir, reconstruir a cidade dele. Ô pastor, mas aqui ele não fala quanto tempo, né? Só fala certo tempo. Um certo tempo. Talvez ele já tinha, eu creio que Neemias já tinha planejado algum tempo já que ele iria levar. Tá? Porque Neemias é muito de planejar as coisas, a gente já vai ver. Ele é muito de planejar. Não foi, ele dizia que só algum tempo, mas ele provavelmente deve ter falado um período de tempo que ele ia precisar para reconstruir. Tá? Porque Neemias é um cara muito astuto nessa questão de se preparar, se precaver. Também naquele tempo era mais fácil do que hoje em dia, né? Tinha pouca coisa que fazer do que hoje, né? Hoje, nossa. Não sei, porque ele tinha todo o governo do mundo antigo, estava na mão de Artaxerxes. Ele dominou desde o norte da África até o Egito, até Pérsia. Então era muita coisa. Então, tá falando do Neemias? Mas mesmo assim, sendo auxiliar do rei, não sei se... É difícil a gente falar por não ser... O rei perguntou para ele quanto tempo ele ia precisar, porque ele é importante, né? Ele tá de volta. O rei sim. Senão, aí que eu pensei que o pastor estava falando que o Neemias que era um bom planejador. Sim, Neemias era um bom planejador. Neemias era um bom planejador. O rei tem que ser, né? Sim, porque eu creio, porque daqui a pouco a gente vai ver que quando ele vai falar com o rei, já tinha tudo planejado na cabeça dele. Porque olha só o que acontece. Então ele já pediu o tempo determinado para ir e voltar. Vamos verificar agora, versículo... a gente parou no 6, né? 7. Disse mais ao rei. Então ele, agora Neemias, disse mais ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Deixa eu fechar a porta. Essa barulheira. O que ele faz? Ele já vai se adiantando, ele já vai dizendo: ó, rei, já aproveitando já o ensejo, né, já que você me permitiu, né, ele já tinha pensado nisso: ó, me dá cartas para que quando for passar pelos distritos, para que eu tenha o aval do rei dizendo: olha, o rei me deixou passar, né, pode abrir caminho aqui porque eu posso passar. Porque sempre tinha pessoas, a gente já viu na reconstrução do templo, se eu não me engano, deve ter tido alguma correspondência das pessoas de Jerusalém com Neemias. Talvez ele percebeu de algumas dificuldades que iam e vinham, né? Ele já falou: ó, já me dá cartas para me liberar o caminho. Né? O que mais? Versículo 8: como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me deem madeira para as vigas das portas da cidade, do templo,
para os muros da cidade e para a casa que eu vou houver de ocupar. Então ele já vai além. Também me dá mais, já aproveitando, né? Me dá mais uma carta aí também, tá? Para Asaf, porque ele é o governador da região ali, está liberando a madeira ali, para ele me dar madeira para reconstrução. Então já pensou na passagem dele, já pensou no material que ele ia usar, e também para a casa dele. Ele não ia chegar lá e dizer, poxa, e agora? O que eu faço? Onde é que eu vou morar? Não, ele já tinha planejado tudo. Ó, se o rei me deixar, né, vai que ele já vou, né, aproveitar, já vou pedindo essas coisas. Por isso que ele jejuou antes, por isso que ele orou antes, por isso que ele já preparou tudo isso, gente, no mundo espiritual. Ele já colocou diante de Deus, já tinha combinado tudo com o homem lá de cima, né? E por isso que quando ele foi falar com o rei, já estava tudo combinado com Deus, né? E aí depois era só aqui na terra, né? Você tinha que fazer aqui na terra. Continuando. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu meus pedidos. Então ele diz, ainda assim não foi por mérito meu, mas graças à graciosa mão de Deus, o rei me deu tudo que eu pedi. Então Neemias, o cara já era inteligente e planejava muito bem os passos que ele ia executar, né? E aí a gente pensa assim, né? Poxa, será que... por que Deus nos deu inteligência? Né? Para a gente não precisar dele? Não. Eu creio que existe um equilíbrio muito bom entre Deus nos capacitar, nos dar inteligência, e a gente, com essa inteligência, depender de Deus e cooperar juntamente com Ele. É uma cooperação. Né? Ele age em nós e através de nós. Então, Neemias, eu vejo esse equilíbrio muito perfeito. Né? Continuando então, versículo 11. Ele vai chegar, vai dar as cartas, enfim, vamos lá para adiante. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então, é sempre na primeira pessoa, né? Ele chegou lá e não falou para ninguém o que ele ia fazer. Não falou. Ficou para si, primeiro deixa chegar, primeiro deixa olhar. E aqui a gente vai ver que ele vai sair de noite e vai verificar toda a situação em Jerusalém. Por que é noite? Para que ninguém visse ele. Ele sai de noite e vê todos os escombros, como é que está o muro, está caído, está aqui. E aí vai descrever, enquanto ele vai cavalgando aqui, o cavalo não passa, ele teve que dar a volta, subiu e verificou toda a situação, como é que estava a situação real. Né? Uma vistoria antes de falar qualquer coisa. Checou a situação, fez um estudo, fez um levantamento, né, da obra. E aí chegamos lá no versículo de número 13. Deixa eu verificar aqui. 11, 12, a gente já leu? 13, calma. 17 e 18. Então eu lhes disse, bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não sejamos mais em opróbrio. Também lhes declarei, como a mão de meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles, levantemo-nos e edifiquemos. De maneira que deram início a esta boa obra. Então, aí depois de fazer todo o levantamento, depois de realmente ver, aí ele fala com o povo. Então, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que sabe planejar o próximo passo, uma pessoa muito capaz. Né? E falou, agora, gente, a situação aí está na frente de vocês, vocês estão vendo, está assim, 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 agora vamos reconstruir. Para que a vergonha, porque é uma vergonha a nossa capital do jeito que está. É uma vergonha a situação que nós estamos vivendo. Então, para a gente sair da nossa vergonha, a gente honrar ao nosso Deus, né? Continuando, versículo 18, divisão do povo. Então, o que acontece? Ele divide o povo
o muro está todo ele destruído. Então o que ele faz? Ele vai colocando pessoas nas mais diferentes regiões do muro para cada um construir uma parte do muro. Tá? Vocês aqui, vocês ali e tal. Que pessoas eram essas? Eram tudo marceneiro, tudo pedreiro, né? Não. De Jerusalém. Veja só quem que ele colocou. Primeiro cara, né? Versículo 3:1. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta das ovelhas. Primeiro cara que foi sumo sacerdote, líder religioso. Ele e seus irmãos, os sacerdotes. Então, o sumo sacerdote com os seus irmãos, os sacerdotes. Eles tomam a frente. Eles são os que precisam tomar a frente e arregaçar a manga e vamos trabalhar. Né? E a gente vai ver que não tem folga para ninguém. Né? Todo o povo. Que outras pessoas nós temos envolvidas nessa obra? Veja lá no versículo 5. Ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não se sujeitaram ao serviço de seu senhor. Então, aqui também teve gente que se negou. Né? Então, no versículo 5 a gente vê que eles também não queriam se envolver. Agora, veja lá no versículo 8. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives. Ao lado dele, Hananias, um dos perfumistas. Então, ourives, perfumista, então o que era? Eram pessoas... Oi? Empresários, né? Pessoas que lidavam com outros ramos, eles pegaram, também foram inseridos nesse trabalho. Versículo 9, ao seu lado reparou Refaías, filho de Hur, maioral da cidade de Jerusalém, da metade da cidade de Jerusalém. Maioral, em algumas traduções talvez está aqui líder, né? Ou governador. Tá? Então eram pessoas de uma certa classe já de autoridade. Né? E aí a gente vai ver vários outros governadores sendo envolvidos nessa obra. E de repente não somente o governador, mas aqueles que estavam debaixo do seu governo também. Né? Aí a gente vai ver aí, no versículo 14, né? O 12, maioral entre... Não, o 14. Do distrito de Bet-Hakerem, de Mispa e outros distritos ali, né? Veja agora o versículo 20. Depois ele reparou com grande ardor, depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Sabai. Baruque, então, e o que eu queria destacar é de que forma que esse cara fez a obra. A Bíblia faz... Ela não vai falar, nenhum outro vai ter essa descrição do que esse cara. Ele reparou com grande ardor. Então esse ele tem um diferencial dos outros. Ele construiu com muito empenho, né? Esse lá pegou e realmente foi com vontade, né? Versículo 22. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina ou aos arredores. Então havia uns sacerdotes que moravam na região periférica de Jerusalém e esses então também vieram e também reedificaram. Aí no versículo 32, bem no finalzinho, entre a câmara superior da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Então novamente aí duas classes, né, diferentes de pessoas, ourives e mercadores, ou mercantes, ou enfim... aí que vocês estiverem, né? O opositor, sempre tem a parte ali que se opõe, né? A gente viu isso com Esdras, a reconstrução do templo, a gente viu isso com Esther, a gente vai ver isso com Neemias, né? Sempre vai ter alguém que vai tentar impedir a construção. Capítulo 4, versículos 1 a 4 diz assim: quando Sanbalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Opa, de novo os samaritanos. Você vê que esses caras são uma pedra no sapato, né? Já com a reconstrução do templo eles estavam lá, né? Já estavam, e agora na reconstrução do muro não dá outra, né? O que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe isto, sacrificarão, acabarão a obra num só dia.
vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará seu muro de pedra. Então eles estavam desprezando. Né? Isso, pode até rir, mas isso aí não vai dar nada. Isso aí não vai dar nada. Isso aí não vai dar em nada. E aí olha só o que Neemias faz. Versículo 5. Não cubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Isso aqui o que é? É uma pequena oração. Neemias faz aquela pequena oração. Deus, olha aí o que eles estão fazendo. Eles estão te rejeitando, eles estão te te provocando a ira, porque estão questionando os reedificadores. Então eles só dizem: olha, Deus, está ouvindo o que estão fazendo aí? Ó, é contigo, não é comigo, é contigo. Você me colocou aqui, se ele se opõe a mim, ó, isso aqui está na tua mão. A gente vai ver várias vezes que Neemias, eles começam a falar, Neemias diz: olha, Deus, é contigo, eu não vou dar nem bola. Ah, mas vem conosco, ó, comigo, você está falando comigo, mas isso aqui não é comigo. Estou fazendo uma importante obra, não vou atender as tuas reclamações. Ele não dá muito ouvido para os murmúrios ali. Agora 4, versículo 11 em diante. E nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles, os mataremos e poremos fim à obra. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Então olha só, 10 vezes os moradores ao redor vieram: ó, os caras vão aí, vão atacar, hein? Ó, eles vão derrubar tudo. 10 vezes. E Neemias não perdeu a cabeça. Continuou liderando, continuou focado. Isso é saber estar focado, isso é saber ter um objetivo, ter um propósito e ir em frente. Versículo 13. Pelo que pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Então ele não fica só de ouvir e não dar bola, mas ele pega, se prepara, nos lugares mais baixos do muro ele coloca lá pessoas armadas, se eles vierem, se realmente eles vierem, vão ser bem recebidos. Então ele se precaver, mas não para a construção por isso. Vocês lembram lá da reconstrução do templo, como é que foi? Como é que foi? Eles vinham, se misturavam no meio e começavam a desmotivar. E o que aconteceu? Parava. Então essa mesma estratégia ele tenta usar agora. Mas Neemias, o cara estava tão focado e ele pegava: não vou parar, vamos executar essa obra aí. Vamos lá para o capítulo 4, versículo 6 a 9, a gente já leu? Já, né? Eu gostei. Me perco aqui. 16... Nós estamos 12 lá, os judeus que moravam perto. Ah, tá. Eu tô longe aqui no 16 já. O último que deu foi o 12. Versículo 14 agora. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então ele diz: olha, não tenham medo. Primeiro ele pega e inspeciona a situação. Inspeciona. Ele olha como é que está, verifica a construção, como é que está a construção, como é que está indo, como é que a gente está armado, a gente está bem armado, tal. Depois de estar inteirado, aí ele fala. Sabedoria. Ele nunca fala sem que saiba realmente o que está acontecendo. Se ele vai falar, é porque ele já se inteirou da situação e ele fala com propriedade. Gente, não precisa ter medo, tá? E não porque a gente está bem armado, não porque a gente é o cara, mas
lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então ele fala, ó, não temam, confiem em Deus e lutem por quem? Pelo nosso povo, pela tua família. Então, ele também não é bobo, né? Lembra que as nossas famílias estão aqui. Então, se você vir alguma coisa, lute, mas lute por você, pela tua casa, né? Então, pela tua própria vida também, né? Versículo 15. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Então, já que perceberam, eles não deram trela, já se armaram e Deus deu favor a eles, ó, né? O plano deles ruiu, né? Foi por água abaixo. Vamos lá agora para o versículo 16 em diante. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. Mas o que tocava a trombeta estava junto a mim. Então o que acontece? Ele armou todas as pessoas, né? O pessoal que estava carregando pedras, estavam, né, travando a obra com uma e leva a espada com a outra, né? Então não vão dar bobeira. Aquela coisa, não, eu confio em Deus, Deus vai dar sucesso e tal. Não. Ele sabia, ele confiava em Deus, mas ao mesmo tempo ele também se precavia, né? Em Neemias ele tem essa consciência muito clara, né? Ele não ora, não fica só no teórico, né? Ah não, eu oro e tal e Deus vai dar. Não, ele levanta, trabalha, faz o que tem que fazer, mas também confia em Deus. Então ele tem esse equilíbrio perfeito, né, entre fé e ação. Fé e ação. Continuando, versículo... mas o que toca a trombeta estava junto com ele, né? Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajudareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então o que ele fez? Ele falou, gente, a gente está construindo um muro muito extenso, né? Então a gente está muito longe um do outro, e de repente pode acontecer alguma coisa. Então, distribuiu cornetas, né? E se de repente em algum lugar precisar, toca a corneta que daí vai todo mundo para lá e vamos defender o lugar onde tiver som de trombeta, ali a gente entra em ação, né? Então, estratégia, né? De tal forma para que ninguém tivesse perigando, né, de correr risco de vida. Então todos estariam unidos nessa obra. Vamos lá para o capítulo 5. Aqui no capítulo 5 acontecem algumas coisas, começam a vir pessoas procurar ele. Então, fora o problema do muro, havia problemas sociais em Israel. Que problemas eram esses? Eram pessoas de mais posses, eles tinham emprestado dinheiro para os mais pobres, judeus mais pobres, e esses mais pobres tinham que trabalhar de escravo para esses mais ricos. Inclusive as próprias crianças, eles tinham que dar em favor dessas dívidas que eles tinham. Inclusive alguns tinham emprestado dinheiro para pagar impostos da terra onde eles estavam. Eles não tinham produzido nada, e eles tinham que pagar o imposto sobre a terra que eles estavam usando. Então emprestaram dinheiro para pagar imposto. Se tivesse emprestado dinheiro que desse algum retorno, de repente lá na frente eles poderiam devolver. Só que como é que eles iam devolver um dinheiro que não trouxe nenhum retorno para eles? Vocês entendem que se eles tivessem emprestado dinheiro para plantar, a plantação ia dar. E eles poderiam devolver. Só que era um dinheiro que eles emprestaram para pagar imposto. Esse dinheiro, assim, olhando fisicamente, não tem retorno, né? E o que acontece? Eles vêm para Neemias e falam, olha só, nossa situação aí está feia.
está assim, 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 o que a gente vai fazer? E o que Neemias faz? Não vou ler o texto, vocês podem ler em outro momento. Ele diz, vem cá, gente, essa injustiça social não pode continuar. Tá? Vocês sabem os mandamentos de Deus, e Deus tinha dado alguns mandamentos específicos sobre a questão de empréstimo de dinheiro e questão de que eles deveriam, depois de certo tempo, liberar de novo as pessoas para que reocupassem as terras. Né? Se a terra foi tirada, eu acho que de 7 em 7 anos essa terra retornava de novo aos seus antigos donos e tudo mais, e eles não estavam observando essas leis. E aí Neemias chama eles, e o que eles fazem? Eles se arrependem, e veja só o que diz lá no 5:12, versículo 11 e 12. Restitui-lhes hoje as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que tendes exigido deles. Disseram eles, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme haviam prometido. Então, eles aceitaram essa correção de Neemias, realmente obedeceram e devolveram aquilo que eles estavam tirando dos mais pobres. Continuando então essas questões sociais, vamos agora lá para o 5:14-15. Diz assim, além disso, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o ano 32º do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Então, Neemias ele foi lá como líder, né? Ele foi praticamente como governador daquela região toda. E ele, como governador, teria o direito, certo, de comer, né, daqueles impostos, daquelas contribuições daquela região. Ele diz, olha, nesses anos todos, nesse tempo todo, eu não tomei para mim aquilo que seria meu direito. Pensa uma pessoa justa e reta. Olha só o que ele diz lá no versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram o pão e o vinho, além de 40 ciclos de prata. Os seus assistentes dominavam sobre o povo, mas eu não fiz assim, por causa do temor de Deus. Então ele falou, olha, eu teria até direito, os que vieram antes de mim cobravam muito mais, e eu não fiz isso por quê? Por temor a Deus. Continuando, em vez disso, devotei-me à obra do muro. Todos os meus homens se ajuntaram ali à obra, terra nenhuma compramos. Então ele diz, olha, eu foquei para aquilo que eu vim fazer, eu vim reconstruir, é isso que eu vim fazer. E ele diz, olha, eu abri mão dos meus direitos, né? E foquei naquilo que eu vim fazer. Veja só o versículo 17. Além do mais, 150 judeus e magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, sentavam à minha mesa. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também se me preparavam aves e de 10 em 10 dias um abundante suprimento de vinho de todas as espécies. Apesar de tudo isso, não exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. O que ele fez? Além disso, vinha 100 e poucas pessoas comer na minha mesa. Pobres da região vinham comer na minha mesa. Cada dia, um boi e 6 ovelhas, né? Imagina. Cada dia. Né? E tudo isso, ó, eu dei. Por quê? Porque ele disse ali que a servidão deste povo era muito grande, significa a pobreza era muito grande. Ele falou, como é que eu vou pegar, eu como governador, vou tomar isso para mim, se o meu povo ele não tem condições? Né? E ele sentia a dor do povo, né? E, enfim, ele administrava dessa forma. E olha só o versículo 19. Lembra-te de mim, para que, ó meu Deus, e de tudo que fiz a este povo. Então ele diz, olha, Deus, se eu fiz alguma coisa, ó, é para ti, então lembra de mim. Um homem reto,
e ao mesmo tempo servo. Um governador teria vários direitos, abrindo mão, dizendo: Deus, eu só peço o teu favor. Só isso. Parando, né? Continuando então. No capítulo 6, a gente vai novamente ver aí algumas estratégias de querer se levantar ali as questões de querer derrubar esse governo, né? essa obra. Verificando lá então no versículo 11 a 15, coloquei lá. Existe todo um levante, eu vou um pouquinho mais para frente, vamos lá para o versículo 11. Porém eu disse, um homem como eu fugiria... versículo 10. Certo dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado. Então ele tinha fechado a casa, ele estava preso em casa e não estava saindo. Disse-me ele: encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. De noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Então, veio um cara: vem cá, sou teu amigo, vou te avisar, hein? Estou querendo te matar. Tipo, faz o seguinte, foge para dentro do templo, fecha a porta, fica lá, que aí... Mas eles já tinham subornado ele para fazer, era uma estratégia para matar Neemias, né? Falou: vem cá, você acha que sou homem para ter que fugir? Nossa, o cara é audacioso, né? Você acha que eu vou ter que fugir para dentro do templo para salvar a minha vida? Então ele tinha uma confiança tão grande em Deus, dizia: eu não preciso entrar na casa de Deus para achar que assim Deus vai me proteger. Porque ele tinha essa intimidade. Qualquer coisa que acontecia, o que ele fazia? Orava. Então ele sabia que Deus está tanto lá dentro, quanto está aqui fora, quanto está lá no império. Ele estava lá diante do rei, diante de Artaxerxes, o supra-sumo, né, o cara mais poderoso. E antes de falar com o cara, ele falava com Deus. Então ele tinha essa intimidade. Falava: eu não preciso entrar no templo para achar que lá eu vou estar mais seguro do que na rua. Então, Neemias é uma pessoa tão consciente da fé que ele tinha. Depois ele disse: depois percebi que não era Deus que tinha mandado ele, não. Né? Porque ele tinha essa intimidade com Deus e ele já pensou: não era para acontecer mesmo. Né? Então essa estratégia de querer matar Neemias, a gente tem outras situações que a gente não citou aqui, mas sempre Sambalá e o Tobias, sempre tentando arquitetar alguma coisa para conseguir tirar Neemias. Chegou um momento que ele chamava ele para fora: vamos se encontrar aqui fora, tal, num vilarejo aqui para a gente conversar, a gente tem um assunto muito importante para conversar contigo. Neemias diz: não, estou muito ocupado para ficar perdendo tempo para conversar com vocês. Então ele diz: não vou. Daí eles ficam: não, mas a gente ficou sabendo que você... Gente, não tenho tempo para conversar com vocês. Então, essa estratégia, se a gente não consegue tirar ele, então vamos matar ele lá dentro. Então eles, de um jeito ou de outro, de uma forma muito astuta, sempre querendo pegar Neemias. Se Neemias não fosse um homem de oração, ele teria morrido. Porque nessa de orar e buscar a vontade de Deus e não perder o foco, ele escapou várias vezes da morte. Porque eles queriam matar Neemias de um jeito ou de outro. Pastor, mas esses Tobias e Sambalate, eles eram judeus também? Eles eram povos mestiços daqueles samaritanos. Eram aqueles povos mestiços que às vezes eles se diziam, porque daqui a pouco a gente vai ver que ele estava aparentado até com o sacerdote, ele tinha casado com a filha do sacerdote, então eles eram meio parentes ali, meio parentes, não eram judeus genuínos, né? Então eles, volta e meia, eles estavam tentando... Mas viviam na mesma cidade, né? Próximos. 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 Estranho, porque deviam todo mundo crer que restaurasse a cidade e não destruir, né? Mas é o mesmo caso da reconstrução do templo, eles também faziam isso. Justamente. É tipo o MST também. Agora, no capítulo 6, versículo 15, veja lá. Assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elul,
em 52 dias. Então, em 52 dias, terminaram a obra. Eu te falei, Né? Então, gente, fica pensando, eles levaram para reconstruir o templo 23 anos, enquanto que os muros de toda a cidade foram reedificados em 52 dias. Isso é só uma pessoa que realmente consegue planejar e executar de uma forma muito boa para conseguir fazer um feito desses. Né? Não permitir que fosse tirado o foco dele. Né? Versículo 16: quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Então ele fala, todo mundo diz, não, realmente, Deus está nesse negócio, porque é impossível vocês reconstruir isso tão rápido, de uma forma tão eficiente. Aí todos falam, não, Deus está nesse negócio. Eu só vou pegar, citar o resto, porque não tem como a gente ler tudo, não vai dar tempo. Mas o que acontece daqui em diante? Reconstruir os muros. Beleza, agora só bênção. Nem tanto. Aqui vai ter no capítulo 7 uma lista de nomes de pessoas que voltam do cativeiro. Tá? De pessoas, primeiramente, Neemias coloca um administrador sobre Jerusalém, alguém que vai cuidar da cidade, da organização da cidade, e eles fazem uma votação de quem vai morar dentro da cidade. Porque ninguém podia morar dentro da cidade porque não era segura. Agora que os muros estavam erguidos, agora eles vão... Neemias arranja pessoas que morassem dentro da cidade. Até um irmão, né? Aí tem toda uma lista de pessoas que são pessoas que retornaram. Lá no capítulo 8 acontece algo muito legal. No capítulo 8 aparece a figura de Esdras. A gente já ouviu sobre Esdras. Esdras é um estudioso da palavra, um exímio mestre da lei. E eles, o que eles fazem? Ele coloca ele para ler a lei. E simplesmente, ao ler a lei, o que acontece com o povo? O povo começa a chorar. Chora de arrependimento, porque eles veem que eles estão tão longe da palavra, que a vida deles está tão torta, que eles se arrependem e choram só pelo fato de ler a lei. Diz a lei que estavam diante de Esdras homens, mulheres e crianças, e todos aqueles que entendiam, já tinham uma noção da vontade de Deus. Então crianças muito pequenas não estavam, mas de todos aqueles adolescentes e tal que entendiam, estavam ali. E aqui há também o auxílio dos levitas. Os levitas, eles são aqueles que vão juntar o povo, vão explicar a lei para as pessoas mais simples, eles vão lá explicar o que significava. Porque alguns vinham também do exílio, muitas vezes não entendiam nem a língua, porque a lei estava no hebraico. Eles vinham do exílio, às vezes outros nem falavam a língua hebraica. Então os levitas eram aqueles que ensinavam o povo traduzindo a lei. Há um choro muito grande de arrependimento, mas aí eles leem também que eles deveriam fazer uma festa. Então, ali nós temos aquele grande texto que eu acho que muitos de vocês conhecem, né? Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então, eles vão nos alegrar, porque a alegria é que é a nossa força. E aí eles festejam a festa dos tabernáculos, enfim, fazem depois o capítulo 9, o 9 ele faz toda uma recapitulação de toda a história de Israel. Vai começar lá em Abraão, Moisés, e vai falar de tudo aquilo que aconteceu e o que Deus fez em todo esse período. E aí no final eles fazem no capítulo 10 um documento assinado, né, as pessoas assinando esse documento, se comprometendo em cumprir a vontade de Deus. Eles se comprometem e assinam esse documento, fazem um documento diante de Deus. Olha, a gente se compromete em praticar a vontade de Deus. Legal, a gente acha que está tudo legal, né? Capítulo 11, aqui acontece os moradores de Jerusalém, que vai morar dentro da cidade, acabei então citando um pouco. Capítulo 12, o trabalho dos sacerdotes, e aí acontece a dedicação dos muros. Eles fazem uma festa de dedicação, de inauguração, a gente poderia dizer assim, dos muros, né? Neemias coloca o pessoal para marchar em cima do muro, faz música, adoração, pessoas
levitas tocando músicas, coral de pessoas cantando, né? Então aquela alegria, aquela festa de inauguração dos muros. Capítulo 13, Neemias ele reorganiza a sociedade também. Então Neemias ele não reconstrói somente os muros, mas ele também organiza toda a sociedade. Pastor, tenho uma dúvida aqui. O Zorobabel foi o primeiro governador depois do cativo, né? Sim. Então o Neemias reconstruiu o muro antes de vir Zorobabel? Não, depois. Depois. Veio Zorobabel, depois veio Esdras, depois veio Neemias. É que aqui no título do 12 diz sacerdotes que vieram com Zorobabel. Aí. Porque algumas contagens, não sei qual delas, ele vai remontar anterior. Algumas dessas listas elas são anteriores, tá? Elas são anteriores, não são da vinda de Neemias, tá? Eu quis fazer uma lista só para... Aí no capítulo 13, ele reorganiza a sociedade, tudo mais, encaminha tudo e ele tem que voltar lá para a Fortaleza de Suzã, então ele tem que se ausentar por um tempo e neste tempo que ele está fora, algumas coisas desandam e quando ele volta ele vê Tobias, ele está morando dentro do templo. Conseguiram colocar o Tobias dentro do templo. Uma das salas, porque do lado do templo tinha algumas salas que eles guardavam cereais e ofertas que eles traziam para o templo. Eles tiraram as coisas de dentro e o cara começou a morar numa dessas salas do templo. Até que ponto chegou, né? Aí, versículo 4, 5, 8. Muito me desagradou, de sorte que lancei fora da câmara todos os móveis da casa de Tobias. Ele jogou tudo fora, botou fora, limpou aquele negócio. Versículo 10. Também soube que as porções dos levitas não se lhes davam. O pessoal parou de trazer as ofertas para os levitas. Os levitas tiveram que deixar o trabalho do templo, começaram a trabalhar fora, porque não estavam sendo alimentados. Não estavam levando os dízimos, não estavam ofertando. Então os levitas tiveram que trabalhar e ele novamente chama a atenção. Gente, vamos refazer isso aí. Falta um líder. Versículo 15. Versículo 15. Naqueles dias vi em Judá homens pisando lagares no sábado e trazendo trigo que colocavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos de toda sorte de cargas que traziam em Jerusalém no dia de sábado. Portanto, admoestei contra a venda de mantimentos nesse dia. Ele falou, gente, sábado é dia de descanso. Vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo, colhendo, estão comprando, vendendo, aí vinha mercadores de fora, se não ver nos próximos versículos, vinha mercadores de fora vender peixe em Jerusalém. Ele falou, faz o seguinte, fecha a porta no sábado. Os caras ficaram de noite ali, passaram o dia na frente da porta, ele falou, aí ele viu os caras lá, chegou lá, deu uma água, sermão, não precisa vir aqui no sábado. Próximo vez que se vir aqui no sábado, vão dar de mão em vocês. Vão bater, vão surrar vocês. Nunca mais aparecer. Não voltaram mais, né? Então no dia de sábado não se trabalha. Continuando, versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Então, casamentos mistos. Aquilo que lá em Esdras já tinha acontecido, volta de novo. E o que o Neemias faz? Veja só a fúria desse homem. Versículo 25. Repreendi-os e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. Eu os fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais as vossas filhas. Neemias também acabou repreendendo até o próprio filho do sumo sacerdote. Diz aqui também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate. Chegou a uma situação que inclusive o próprio filho do sumo sacerdote, ele era genro, né, de Sambalate, que era o maior dos inimigos do povo judeu naquele período. E para concluir o último versículo, ainda diz assim, como também para as ofertas da lenha, versículo 30 e 31. Assim os alimpei
de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas à lenha dos tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Então a gente pode verificar que Neemias foi um homem muito usado por Deus e ainda assim ele conclui o livro dele de uma forma muito extraordinária, com uma pequena oração: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. A gente pode perceber de que tudo que Neemias fez, ele fez buscando a Deus, buscando agradar a Deus. Ele não fez pensando em si, ele não fez pensando na sua família, mas ele sim fez tudo isso para o Senhor. E a gente vê nos nossos dias uma característica muito forte de que ou a pessoa cai num extremo ou a pessoa cai em outro extremo. Em um lugar, em um extremo seria a pessoa orar e achar que orando, crendo, as coisas todas vão acontecer e elas vão ser abençoadas. O outro extremo é a pessoa trabalhar e achar que pelas forças próprias ela vai conseguir alcançar o favor de Deus. E a gente percebe que Neemias conseguiu o equilíbrio entre esses dois extremos. Ele orava, buscava a Deus com muito fervor, mas também ele trabalhava, se empenhou, planejou. O planejamento não exclui, como a gente já comentou aqui, o planejamento não exclui o poder de Deus, muito menos o poder de Deus exclui o planejamento e a organização. As duas coisas precisam estar alinhadas uma à outra. E gostaria de concluir com um pensamento que eu vi de um dos meus líderes em determinado momento. Ele falou o seguinte: ele falou assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então este é o equilíbrio: orar, crer, ter muita fé, mas ao mesmo tempo também trabalhar muito e nos esforçarmos, e assim nós teremos êxito em nossa vida cristã. Deus os abençoe.